Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Ora, bem-vindos, vamos então dar início à nossa programação, hoje dia 7 de maio de 2026. Vamos falar um bocadinho sobre vários pontos do Jornal do Fundão, vários pontos do Centro Cultural Vasco da Gama. Vamos falar sobre a Alberta. O que é a Alberta? A Alberta é uma das províncias do Canadá que estão à procura de soberania ou independência. Iremos desenvolver esse tema. Iremos também dizer o que aconteceu na Honda, uma grande fábrica em Alliston, que é uma cidade à volta de, portanto, de meia hora daqui de Brampton, ou 3/4 de hora, onde realmente estão a perder muitos trabalhos, e vamos falar um bocadinho sobre isso. E depois vamos falar um bocadinho de política a nível federal, isso é que é importante, e também a entrevista com o nosso amigo vereador, Paulo Vicente. Meus amigos, vamos a um pequeno comercial e voltamos já para desenvolver estes temas. Prestem atenção. This public service announcement is brought to you by Maya and Associates and Liuna Local 183. Feel the power. Come on, buddy. Oh my gosh, are you guys okay? Yeah? Hang on. Give me 1 second. I'll be right back. Excuse me. Excuse me, look. Wait, what happened to my car? God, look at the damage. Kidding me? I have kids in the car. Will you take video this? Hey! Oh my God, my son! Shut up! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Call the police! Call the police! Oh my God, my son! Oh my God! Building the past, present, and future. Antes de iniciar esta programação, eu vou ler aqui portanto, uma notícia excelente. Portanto, acontece que é, portanto, uma neta de uma prima minha, de Unhais da Serra, Luísa Quintela, onde a netita dela, Leonor Barata, natural de Unhais da Serra, é vice-campeã de patinagem artística no gelo. Isto vem no jornal deste mês, na página 7. Vejam, portanto, uma senhora de Unhais da Serra a ser campeã nacional de patinagem artística no gelo. Yes! Alô, Unhais da Serra, é assim mesmo. Luísa Quintela e família, parabéns a vocês todos, que se devem sentir muito orgulhosos. Olha, uma notícia que também achei interessante ler aqui, porque, afinal de contas,
é o novo Presidente da República de Portugal. E esta notícia veio no Jornal do Fundão, no qual, antes de ler a notícia, eu gostaria de dar os parabéns ao Jornal do Fundão pelos 80 anos de existência. Eu já leio este Jornal do Fundão desde que eu me lembro, desde os 7, 8 anitos, quando eu comecei a aprender, eu já li este jornal no Abrigo de São José do Fundão. E era uma luta sempre para ver quem lia o jornal primeiro. De maneira que é um jornal que eu tenho muito prestígio nele. Também quero dar um abraço à direção do Jornal do Fundão e principalmente à Lúcia Reis, que me entrevistou também em 2019, uma entrevista excelente que fizemos sobre a imigração. E, portanto, a ela também, a Lúcia Reis, ao Felipe, um abraço daqui do programa Tudo em Toronto de Manuel Alexandre, na cidade de Toronto. Pessoal, parabéns pelos 80 anos, Jornal do Fundão. No jornal vinha esta notícia que diz assim: Seguro vai ter museu. O atual Presidente da República, António José Seguro, vai ter uma casa-museu em Penamacor, pois ela é de Penamacor. A ideia é do Presidente da Câmara, José Miguel Oliveira, que tenciona apresentar esta proposta na próxima reunião da Câmara, na Câmara, à altura em que indicará o local para esse efeito. Penamacor tem a honra de ser a Vila de Natal, ou Vila Natal, do atual Presidente da República, e é de inteira justiça que o alegado da presidência de António José Seguro aqui tem um espaço por excelência, afirmando o autarca, explicando que a futura Casa-Museu retrará a vida de António José Seguro, o seu percurso e aquilo que na presidência da República irá fazer pelo povo português e pelo interior do país. Pois é bom que estas notícias sejam lidas, é bom que o Jornal do Fundão é este aqui. Se vocês quiserem fazer portanto, assinantes deste jornal, é um jornal de alta classe, com 80 anos, já disse também. Uma parte também que eu gostaria de dizer que é o seguinte: as assinaturas deste jornal custam anualmente 38 euros e é um jornal semanal, de maneira que é bom preço. Na Europa é 72 euros e fora da Europa 102 euros, pois eu já sou assinante há muitos, muitos anos do Jornal do Fundão. Também, agora voltando aqui à cidade de Brampton, gostaria de dizer que, vou ler aqui um comunicado em que o Vasco da Gama Portuguese Cultural Center of Brampton tem o orgulho de apresentar o primeiro fórum comunitário, ou seja, uma mesa redonda da comunidade portuguesa em Brampton. Vai estar presente Sua Excelência o Cônsul de Portugal, em Toronto, a doutora Ana Luísa dos Santos Gonçalves Riquito, irá estar presente o Paulo Vicente, irá estar presente também o Conselheiro Regional Martin Medeiros e, portanto, todas estas três pessoas, eu também lá irá estar presente, se Deus quiser, e também outras pessoas aqui do negócio de portugueses na cidade de Brampton. Isto é para discutir problemas que devem ser resolvidos. Nós sabemos que este ano é ano de, portanto, eleições camarárias, mas nós temos que fazer parte, temos que dar a conhecer o que eles têm para oferecer, dar a conhecer o que eles fizeram, que isso é muito importante, porque se não for assim, meus amigos, nós não temos nenhuma ideia. Também quero dizer que, e dar a informar a quem nos está a ouvir, que o Centro Cultural Vasco da Gama, localizado no 2025 Fisherman Drive, está aberto para a comunidade das terças-feiras, entre as 10 e as 3 ou 4 da tarde. Só se as pessoas quiserem, em vez de estar em casa sozinhos, eles estão a trabalhar para que vá 2 dias por semana, mas estão a trabalhar para que realmente esses 2 dias por semana, dedicados à comunidade, abrir as portas para que as pessoas, em vez de estarem em casa sozinhos, a verem televisão, vão para ali, falem uns com os outros, comuniquem, vão ter lá sessões de advocacia, um advogado que vai falar, sei lá, sobre leis do Canadá, outros que irá falar sobre financiamento. Eu tenho, por exemplo, o Pedro Maia, Maia Associates, que eventualmente irá ser convidado para lidar com os RSPs, para explicar às pessoas tudo o que tem a ver com os investimentos. Também enfermeiras, médicos. Isso vai ser uma sessão, após haver lá o número suficiente de idosos naquela sala, todas as terças-feiras, e eventualmente a ver se passam para quintas-feiras. Isso é bom para a nossa cidade de Brampton. Por favor,
passem a palavra uns aos outros, quem vê este programa, terças-feiras para agora, no Vasco da Gama, é gratuito, não paga nada, de maneira que isto é voltar aos anos de 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2003, 2004, isto continua sempre até o ano 2015, 2016, e depois acabou devido ao acidente que a carrinha teve. Mas, de qualquer forma, esta direção nova, dirigida pelo Mike, e a esposa e os filhos, e mais outras pessoas também da direção, estão de parabéns em começarem a dar continuidade ao projeto que já tínhamos antigamente, que eu iniciei. De maneira que é bom que a nossa comunidade se vá para ali, falem, combinem, falem, joguem uns com os outros, passem um bocadinho de tempo para não estarem em casa sem fazer nada. Isso é a intenção, portanto, aqui do pessoal da direção do Vasco da Gama de Brampton, localizado no 25 Fisherman Drive. Se vocês quiserem saber mais informações do que se passam, pois vão à página do Facebook, põem Vasco da Gama Cultural Center of Brampton e façam-se membros, que eles depois mandam informações do que está a passar no Centro Cultural Vasco da Gama de Brampton. Ok, meus amigos? Olha, agora vamos passar a outras notícias, que é o seguinte. O presidente americano Donald J. Trump, assinou uma ordem executiva esta semana que abre o caminho para a construção de um oleoduto que transportará petróleo bruto canadiano de Hardisty, em Alberta, para Wyoming, que é nos Estados Unidos da América. Ele tem capacidade para 1 milhão de barris de petróleo bruto pesado por dia, aumentando as exportações em 12%. Inicialmente, espera-se que exporte cerca de metade dessa quantidade. Ele espelha, mas não replica o rótulo condenado do oleoduto Keystone XL. Nós falámos várias vezes que o ex-presidente Joe Biden, para ganhar as eleições, cancelou aquele grande projeto que hoje portanto, já teria completo, e hoje não havia falta de petróleo na América ou em muitos lados do mundo, e podíamos exportar para muitos outros lados do mundo. Vamos referir também ao facto de que, meus amigos, o Canadá, temos gás, há gás natural, liquid natural gas, para ser transportado, também para vender para o mundo, mas infelizmente o Governo Federal tem travado tudo, da forma que aquela província de Alberta, que iremos falar também um pouco sobre esta província. E já agora que estamos a falar na província de Alberta, vamos dizer o seguinte. A província de Alberta já conseguiram arranjar 301.600 assinaturas para duas coisas: soberania ou independência. Há um grupo que quer a independência total daqui do Canadá, não querem nada a ver com o governo federal liberal, porque estão a destruir as potências, a riqueza que aquela província tem, sem necessidade nenhuma. E aquela província podia vender para o mundo inteiro o que está ali, que é ouro, e é mais que ouro que está ali naquelas terras. Seja o oleoduto, seja o óleo e seja, portanto, o gás natural. De maneira que... E depois também tem ouro, tem diamantes, umas explorações extraordinárias naquela província. Mas está a ser atracada, está a ser arrepanhada, está a ser rebocada e está a ser, encadeada pelo Governo Federal, onde não podem fazer exportações de nada, nem querem desenvolver, portanto, a riqueza daquela província. Há tempos, o Mark Carney, o primeiro-ministro aqui do Canadá, que vivia fora do Canadá, e que a família vive fora do Canadá, vive na América. Este homem veio daqui para primeiro-ministro de paraquedas. Foi ao Davos, fez um grande discurso lá. Toda a gente adorou aquele homem. Meus amigos, palavras fake. Palavras que não têm significado nenhum. E reparem que, quando ele vai à Alberta e assina o MOU, que é Memory of Understanding, Memorandum of Understanding, ou compreensão de uma memória, assinaram para que realmente possam, nunca se sabe quando, até pode ser daqui a 100 anos, possam fazer exportações, aumentar as exportações daquele óleo para o mundo inteiro. Tem o Memory of Understanding. Aquele homem já deu vários Memorandums of Understanding e nada vai para a frente.
Isto não pode ser assim, meus amigos. No FPTV, ontem, falámos acerca da, portanto, a mão de obra que ele quer e pessoas que ele quer, portanto, quer que vão para a escola, que se formem, mas não há trabalhos. Não há trabalhos. Depois querem carpinteiros, eletricistas, não há trabalhos. E é uma outra coisa. O dinheiro que aquele governo devia, que está, portanto, a pôr em direção a isso, às escolas e isso tudo, não aplica em nada. O governo federal que se cala e que deixa as uniões, seja a LAIUNA e outras uniões que pertencem à LAIUNA, tratar conta dos eletricistas, tratar custos de canalizadores, tratar custos de bricklayers, tratar custos de construção, de tudo. Deixe as uniões que fazem um trabalho muito melhor que qualquer outro governo. Isto é um ponto importantíssimo que eu quero passar aí para esse lado. Portanto, o Memory of Understanding é fácil de dar. Mas completar, este homem não quer completar nada. Quer só prometer. Vou prometendo. Passa-se um ano, já passou um ano após as eleições que ele foi eleito. Agora estamos nesta grande dificuldade com o Donald J. Trump, com as tarifas. Este homem não quer ver nada com as tarifas. Não quer falar com o Donald J. Trump, não sei porquê. Quer ir para a América, quer ir para a Europa e dizer que o Canadá pertence à Europa, vamos ser europeus. Não, meus amigos, vamos fazer uma coisa aqui. Nós, é bom diversificar o nosso mercado, não haja dúvida, e toda a gente está de acordo com isso. A diversificação de um país em termos de mercados é muito importante. Mas, quando se deixa um vizinho, eu já vou justificar isso, quando se deixa um vizinho para voltar para um vizinho muito distante, cujo as relações comerciais são fracas, isto é um erro muito grande. E é o que o Mark Carney está a fazer. Está a deixar as negociações irem-se abaixo. Está a atiçar, está a chatear, está a aborrecer os americanos de uma forma tal que o Canadá está a perder em grande. Eu só para vos dar uma ideia, digo o seguinte. A balança comercial entre o Canadá e a Europa e a União Europeia, em 2024, a União Europeia exportou para o Canadá 54,16 bilhões de dólares. O Canadá exportou para a União Europeia 34. Portanto, está aqui uma diferença de 10 bilhões, aliás, 20 bilhões. Por isso está aqui não é que não necessitemos, portanto, da Europa, sempre precisamos de tudo. Mas está aqui uma diferença muito grande, onde o Primeiro-Ministro pensa que ter, portanto, esta parte comercial, a balança comercial com a Europa, que é muito importante. É importante, mas não deixemos os nossos vizinhos aqui da América. Agora, da América, do Canadá para a América, exportamos 383 bilhões de dólares. Meus amigos, não é milhões, é bilhões. 383 bilhões. O ano anterior tinha sido 410 bilhões de dólares. O ano 24 foi 383 bilhões que nós exportámos para a América. A América, em contrapartida, exportou para o Canadá 336. Só ainda estamos numa balança positiva em relação à América, à volta de 30 bilhões de dólares. Só não me digam que ter umas boas relações com a América não é o próprio interesse do Canadá. Só quem é cego é que não vê isto. E aparentemente o nosso Primeiro-Ministro é bem cego. Mark Carney é bem cego e cegueta. Estão a falar com exportações para a China, mas grandes amizades com a China. Você sabe quem abriu? Ele disse que o pior atentado que o Canadá tinha para a democracia era as relações, era a infiltração no sistema político canadiano da China. E agora quer ser amigo da China? É bom exportar para a China e é bom que eles exportem também. Olha, os 49 mil carros elétricos que vinham a ser para cá já estão a ser para o ano que vem, já estão a falar em 70 e tal, quase 80 mil carros elétricos vêm para aqui. E agora falando de carros elétricos, deixa-me explicar aqui. Portanto, está-se a ver que há aqui uma grande diferença. O Canadá exportou para a China, quase 24 bilhões de dólares. A China exportou para o Canadá 51 bilhões. Portanto, de 51 bilhões,
ou de 34 bilhões, desculpa, 23 bilhões, quase 24, que o Canadá exportou para a China, e enquanto para os Estados Unidos o Canadá exportou 383, quase 384 bilhões de dólares. Só vejam lá, digam-me lá se não vale a pena fazer amizade, se não vale a pena, portanto, tratar e de uma forma tal, arranjar um grupo, como eu várias vezes já tenho dito, um grupo, um comitê formado por liberais e conservadores, e irem negociar com o Donald J. Trump, irem negociar com o Marco Rubio, irem negociar e a falar com o Vance também. Porque são pessoas novas, são pessoas que querem lidar e continuar amigos com o Canadá. Mas não fazem isso, porque o nariz deles é mais alto do que a realidade. Mas a altura do nariz deles, meus amigos, vai afetar o Canadá inteiro. Vamos a um pequeno comercial, voltamos já, está bem? Até já. Liuna, building the past, present, and future. Pois, meus amigos, então hoje vamos dar início aqui à nossa programação com o nosso amigo vereador da Câmara de Não, 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 Brampton. não. Vamos continuar a nossa programação. O início é outra parte. Take two. Ok, tem razão. Eu Tu também tens razão ou considero- não? Tem razão. Eu não sim, sou senhor. locutor, Eu mas... não, eu não. Ok. Mas já foste. Ora, bem, vamos continuar aqui a nossa programação com o vereador da cidade de Brampton, um dos vereadores portugueses. Há 2 semanas tivemos o Martin Medeiros também, português também, e hoje temos aqui o nosso amigo Paulo Vicente, de origens também de português. É um orgulho tê-lo aqui connosco nessa nossa programação. Today em Toronto e de Manuel Alexandre, que se importa com os assuntos de Brampton e não só por todo o lado do mundo, no qual nós é bom referirmos onde há portugueses a fazerem trabalhos. Ora bem, meus amigos, Paulo Vicente, é um prazer ter-te aqui, obrigado por teres aceito o convite. Fala-nos um pouco primeiro, antes de entrarmos dos projetos que já fizestes, de tudo isso. Fala-nos um pouco primeiro acerca de quem é o Paulo Vicente. Well, em primeiro lugar, senhor, quero agradecer a você esta oportunidade de estar aqui com o senhor Alexandre e ter uma oportunidade para também falar com os teus telespectadores. O meu nome é Paulo Vicente, sou um vereador aqui na linda cidade de É isso Brampton mesmo. e já sou vereador há 7 anos, mas está claro, muito antes disso tenho estado envolvido na vida daqui desta cidade,
a querer criar uma cidade mais próspera, uma cidade mais limpa, uma cidade mais moderna. Aham. E em 2018 fui eleito à Câmara Municipal aqui da cidade de Brampton, o segundo vereador de origem lusofónia, e tem sido 7 anos de muito trabalho representando os bairros 1 e 5, e tem sido uma grande honra para mim servir aqui o povo, não só o povo português, mas também todos. Todos, que aqui o E, Canadá é um grupo bastante largo, não é? De Sim, etnias. sim. Há muitos portugueses em Brampton, graças a Deus. E temos feito muito, sabe? Tem sido 7 anos de fazer orçamentos mais alinhados com a vontade dos residentes. Querem ver orçamentos com aumentos mais baixos. Temos representado Brampton em várias maneiras para podermos alcançar dinheiros do governo federal e o governo provincial, reconhecendo que cada dólar que vem para a nossa caixa do governo provincial ou federal é um dólar que nós poupamos nós, Sem dúvida. não é? E, portanto, isso tem sido um trabalho muito importante. Nós conseguimos mais de 3 bilhões de dólares Aham. que atraímos em investimento, não só para coisas como pontes, estradas, sistemas de trânsito, mas também o LRT, o novo hospital que há de vir, que o senhor muito bem conhece o trabalho e a importância do novo hospital. E tem sido assim um trabalho de grande responsabilidade, um trabalho que tivemos muitos sucessos e também muitas, como é que se diz? Lots of challenge. Aham, sim, sim. Porque quando fui eleito em 2018, depois tivemos mais ou menos um ano de paz, pode-se dizer assim. Sim, sim. Tivemos um ano de paz e depois fomos atingidos com o COVID. Covid, yeah. E um tempo muito difícil para as pessoas que vivem aqui em Brampton, não só, mas também em todo o mundo. E conseguimos, juntamente, trabalhamos juntos para podermos ultrapassar essa época. E agora temos uma tarefa, não é assim que se pode dizer em Uma tarefa português, nova, sim, sim, sim. por causa de os assuntos que acontecem ao sul de nós, no governo americano, e o novo presidente, o Mr. Donald Trump. E outra tarefa para nós, porque está afetando o trabalho de tanta gente, está afetando o comércio, afeta os imobiliários, A indústria afeta tudo. automóvel, a indústria Afeta automóvel tudo. principalmente. Sim, e portanto para nós temos sido principalmente bons good custodians, if I could say it that way, good custodians of the public purse. Tivemos sempre ou não aumento o orçamento da cidade 5 vezes, e nas outras 3 vezes tivemos aumentos menos de 3% em cada ano, e por isso tem sido para mim um grande prazer em servir nesse modo. Está-se a ver que, portanto, o nosso amigo Paulo Vicente, como vereador, um dos vereadores da cidade de Brampton, que realmente ele sente-se satisfeito com o trabalho que está a fazer. E a verdade, diga-se, Paulo, se eu pudesse também adiantar mais um pouco, as taxas aqui têm subido, mas não ao nível de Toronto, por exemplo. E repara que aqui a cidade de Brampton é uma cidade com para cima de 700 mil habitantes, de maneira que é uma cidade em progresso sempre. Fala-nos agora um bocadinho da universidade, portanto, de medicina que abriu em Brampton, ou que está para abrir. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Que um resultado muito surpreendente, um resultado que vai dar muito
em termos de oportunidade e que não vai só acabar, quer dizer, não só começa com a Universidade de Medicina, mas também não acaba com a Universidade de Medicina, porque o TMU, Toronto Metropolitan University, criando uma nova escola de medicina aqui na cidade de Brampton, já não acontece isso no Ontário há mais de uma centena de anos. Uma nova escola de medicina. Mas temos isso agora aqui na cidade de Brampton e é uma oportunidade para nós porque sabemos muito bem que a saúde é o mais importante. Sem dúvida. E precisamos de mais médicos, precisamos de mais profissionais na medicina e o TMU School of Medicine, pela primeira vez em 100 anos, dá a oportunidade aqui na cidade de Brampton de termos estudantes, novos médicos e é muito bom para nós, porque no nosso hospital e no segundo hospital que vem, brevemente, esses profissionais, esses médicos vão ter a oportunidade de poderem servir ao nosso povo e no futuro, garanto a todos vocês que estão aqui vendo este programa que a Escola de Medicina vai expandir. Vai certamente, não só estamos a ver eles já abrirem novas clínicas em Brampton e em Mississauga para avançar o empreendimento dos médicos, também vai ser necessário no futuro que o TMU ofereça os cursos para que um indivíduo que queira ir para a escola de medicina. So you're going to see in Brampton the pre-med courses being offered in the future. And so, por essa razão, esta nova universidade é só o começo de uma boa história. Sem dúvida, sem dúvida. Já, Paulo, quando andámos a fazer a angariação de fundos para o Peel Memorial Hospital, e agora recentemente, à volta de 8 meses, tivemos uma apresentação no Peel Memorial Hospital, exatamente o segundo edifício a ser feito, agregado, portanto, no Peel Memorial Hospital, um edifício que irá acomodar 250 camas. Tens visto mais algum progresso nesse aspecto, neste edifício, que está para ser construído, estava nos planos, para ser construído na área do Peel Memorial Hospital? Nós estamos à espera que eles comecem a construção do novo, o second phase do Peel Memorial este ano. É um trabalho que já está fora do rumo dos políticos. Isto agora está na mão daqueles que... Das infraestruturas do Ontário. E eles, portanto, estão a continuar a fazer as preparações. Já têm a companhia que vai ser o construtor deste grande projeto. Qual é a companhia? É o Bird Construction. E essa companhia é que foi escolhido para fazer esta grande obra, uma obra que valoriza já mais de 2 bilhões de dólares e que é muito importante para a nossa cidade. E, no entanto, enquanto nós estamos olhando para isso, nós na Câmara Municipal já estamos a trabalhar e a pensar em atrair novo investimento num terceiro hospital. Isso é que é importante também. Temos o terreno, temos o espaço, agora é só preciso a vontade política dos nossos amigos na província para começar esse projeto. Pois o Patrick, pronto, teve umas tantas dificuldades nesse aspecto, nós sabemos bem, não é preciso estar a repetir, mas o facto é de que parece-me que agora a paz está feita entre o Mayor de Brampton e o Premier desta província, o que vai beneficiar muito a cidade de Brampton. Reparem, aqui na cidade, para cima de 700 mil. Eu acredito que é à volta de 750 mil, porque por vezes os números vão muito baixo. E somos uma cidade, portanto, já maior, em termos de habitantes, maior que Mississauga, já um tanto ou quanto. De maneira que esta cidade também está, portanto, a caminho de melhoramentos, não haja dúvida, melhorar sempre. O Patrick Brown tem feito um trabalho muitas vezes muito bom e outras vezes não tão bom,
Mas de qualquer forma, o ser humano é assim, trabalha muito bem e outras vezes não trabalha tão bem. Mas que chegue ao fim e que seja além de 75% bom, já é uma boa tarefa, já é uma boa meta a cumprir, não achas, Paulo? Tem sido um homem, o nosso presidente da Câmara, o Patrick Brown, tem sido um homem que todos os dias se levanta para lutar, para atingir o melhor para a cidade de Brampton. Yeah. E há uma parte que eu gosto, é o facto de quando lhe mando um texto, ele responde sempre, seja a dizer bem ou seja a dizer mal. Tem sempre resposta para dar. E eu gosto disso. A comunicação, portanto, da parte deles para connosco é importante. Eu convidei para vir ao programa, ainda não respondeu, mas também não me chatei. Se quiser vir, vai, se não quiser, não vai. Vamos trazer outros políticos de Brampton. Para a semana vai vir uma senhora, depois para a outra senhora, e iremos assim, pouco a pouco, entrevistando as pessoas que nós, portanto, acharmos de interesse aqui para a cidade de Brampton. Paulo, em termos de universidades, há outras universidades, não só da medicina, mas há outros sistemas de ensino aqui no Downtown Brampton. Fala-nos um bocadinho acerca dos cursos que lá estão e também, se por acaso te lembras, e também acerca do número elevado de estudantes nestas universidades no Downtown Brampton. Temos tido na nossa parte de Brampton, no downtown, temos tido uma universidade, chama-se o Algoma University. É uma escola profissional, uma universidade que tem raízes no norte desta província de Ontário, e eles decidiram, já há muito tempo atrás, manter uma sede, não é assim? Sim, sim. Se diz uma sede aqui na cidade de Brampton. Eles lá oferecem cursos no ramo business, de empresário, de controle de projeto, etc. E também oferecem cursos em ciências aéreas e têm sido muito bons parceiros conosco, com a cidade de Brampton, e fazem uma parte muito importante do sistema escolar, quer dizer, universitário, que existe na nossa cidade de Brampton. E eles também têm sido muito amigos de ter a certeza que eles ajudam e dão apoio aos estudantes que lá são ensinados. E isso é muito importante porque quando você fala do número de estudantes que existem em Brampton, é muito bem reconhecido que nesta cidade também temos muitos colégios de diferentes níveis, diferentes cursos. Sheridan College. Exato. E atraímos muitos estudantes, em particular do país da Índia, que vêm para aqui. Porquê? Porque se sentem em bom conforto, porque se sentem que têm apoios na comunidade. E para nós tem sido um ponto não só de riqueza, podemos dizer, mas também de algum challenge. Como é que se diz challenge em português? Há algumas dúvidas, algumas dificuldades. Algumas dificuldades no aspecto de onde eles vivem. No aspecto de como onde eles vivem também. Conseguem alugar algum sítio para poderem viver e descansar a cabeça todas as noites, não é? Portanto, apesar disso, foi reconhecido que os números de estudantes que têm sido admitidos aqui para o Canadá, que é um número talvez que não é sustentável. E é por isso que o Governo Federal e o Governo Provincial, eles fizeram alguns ajustes aos números, exatamente, e agora necessário. os números de estudantes têm abaixado a um certo ponto, e é bom para a Paulo, cidade, é bom para todos. Sem dúvida. Tem havido, considera-se que a indústria dos estudantes de fora, os estudantes internacionais, tem sido uma indústria à volta de 23 bilhões de dólares no Canadá inteiro. Houve agora um grande corte, portanto, nos estudantes internacionais, não só da Índia, mas também, portanto, de outros lados. Houve um corte, portanto, no número de estudantes internacionais a virem cá para o Canadá. Achas que tem havido assim um grande afeto
tem afetado muito ultimamente as universidades devido a estes cortes ou continuam praticamente com o número que eles queriam dos estudantes? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida que o número de estudantes internacionais que vêm para o Canadá tem dado muito apoio, financiamento, Uhum. Às às universidades. universidades e às escolas e aos colégios. E porque eles pagam o preço full price. Sim, sim, sim. Não tem nenhum Desconto. subsídio. E, portanto, isso tem um afeto nos financiamentos das escolas, com certeza. Paulo, falaste há pouco portanto, os challenges, as dificuldades que havia, portanto, no meio do setor dos jovens em habitação, onde irem à noite a descansarem. Fala-nos das dificuldades e o que se ouviu aí por Brampton, em casas arrendadas, onde existiam um número elevado de estudantes a viverem em condições, posso assim dizer, péssimas. Como é que vocês conseguisteis retificar este problema? Decidimos com mais força enforçar as regras da cidade de Brampton. Uhum. Criamos um sistema de registro para que os landlords, Não. os senhorios destas casas, tivessem que, sem opção, fazerem o trabalho deles, manterem as casas, manterem os alugueres de uma maneira que satisfaz todas as regras da cidade de Sem Brampton. dúvida. E enforçamos essas regras não só com palavras, mas também com multas. E, portanto, as multas têm subido e devagarinho, com educação, com melhor entendimento da responsabilidade pessoal de um senhorio para dar espaço, alugar a um indivíduo um espaço que é limpo, que é saudável e que é Obedece às leis do Safe. fire, do fogo. safe. E por Exatamente. isso temos feito muito nesse aspecto, muito trabalho, e o resultado tem sido que as condições devagarinho têm melhorado. Paulo, em relação ao crime aqui em Brampton, e nós sabemos que o crime aqui tem aumentado bastante. Eu sei que é muito difícil, por vezes, eliminar o crime, mas é que, devido ao facto desta variedade, portanto, de imigração que estamos a ter e pessoas que vieram que não foram vetadas, isso vai estar a ter grande dificuldade, não só em Brampton, mas em Toronto e em todos os outros lugares. Dá originalidade ao aumento de crime. O que é que vocês estão a fazer para evitar e para, portanto, suportar as pessoas que são afetadas pelos crimes? Há alguma coisa em vista? Duas coisas. Primeiro, fazer apoio ao governo federal para criar leis que dão mais força ao Criminal Code para que aquelas pessoas que quebrem as nossas leis, que tenham o tempo na cadeia que justifica o nível do crime. Sem dúvida. Tem sido uma mensagem de alta importância para o nosso Presidente da Câmara, o Patrick Brown. É uma mensagem que ele leva a Ottawa, é uma mensagem que ele leva ao nosso Primeiro-Ministro aqui no Ontário, o Doug Ford, e é o que nós exigimos deles. A segunda coisa que temos feito é investir mais na polícia aqui na região de Peel. Temos um novo chefe de polícia, o Nishan de Rapaya, que tem sido muito bom em enforçar, dar mais apoio e empregar mais membros da polícia. Uhum. Isso vem com custo. Já se sabe. Vem com grande custo, mas é necessário, Yeah. porque sem o apoio da força da polícia é difícil. Sem dúvida. Temos
segurança aqui na cidade de Brampton e na região de Peel. E por essa razão temos feito temos feito decisões difíceis, porque são decisões que afetam o bolso de todos nós e que, ao mesmo tempo, é um assunto de alta importância Sem dúvida. para todos nós. E por isso, com o apoio das pessoas, do nosso público, temos feito esses investimentos para eles, para todos nós. Em relação ao número de polícias, pois há muitos que se reformam Sim. e há outros que, esses que se reformam, têm que ser substituídos. Sim. Tem havido essa substituição após o aumento ou é o aumento além daqueles que já foram reformados e substituídos? As duas coisas, As duas coisas. ao mesmo tempo. E é essencial porque eu lembro-me, já quando eu era mais jovem, o chefe de polícia aqui em Peel adorava dizer que temos um sistema de polícia muito eficaz. Uhum. Quer dizer, não muito custo. Mas o resultado é o que temos Ok. visto em anos atrás. Nós voltamos isso e estamos fazendo os investimentos que são necessários. Uma parte que eu, portanto, gosto é quando vejo a polícia a conduzir assim por várias zonas residenciais e industriais, em vez de estarem, portanto, ali à esquina a ver quem é que vem 10 quilómetros a mais, não, que vão e conduzam por partes residenciais, por partes onde possam originar crimes, em todo o lado, seja lá em cima ao norte-este de Brampton, seja ao norte-oeste de Brampton, seja aqui também no centro, onde há assaltos, onde há invasões às casas às 3 da manhã, 1 da manhã, aqui em Brampton está a ser quase regularmente, semanalmente isso acontece, mas seria bom que a polícia, portanto, e que vocês como vereadores, que ponham uma grande imposição e que exigem que a polícia vão pelas zonas residenciais, pelas zonas comerciais e industriais a conduzir, em vez de estarem portanto, a dar uma multa de 10 quilómetros a mais ou 15. Eu sou contra isso e eu acho que a polícia deve fazer exatamente esse papel, porque foi garantido, Paulo, antes de tu entrares na política, quando eu concorri, portanto, para vereador em 2003, esse foi um dos grandes pontos também que eu trouxe. Porque ali na Vaughan Street e na Main Street era um ponto de encontro das drogas. E pedimos e sugerimos à polícia para porem lá um carro, para estacionarem lá um carro da polícia. Mais nada. Eles fugiram dali, no espaço de uma semana, aquilo estava tudo limpinho e ainda continua limpa aquela plaza. De maneira que é importante a presença da polícia, mesmo que eles não estejam, que os carros estejam lá. Presença é o mais importante. Yeah. E para isso é preciso ter o número de polícias que é necessário para poderem manter segurança aqui. Pois claro, no nosso sem sítio. dúvida alguma. E eles sabem exatamente quais são as zonas mais afetadas e onde estão os criminosos. Eles sabem os grandes problemas que temos agora com os tow trucks, as tristezas que estão a acontecer aqui em Brampton. Eles sabem quem está a fazer isso. Eles sabem qual é a gangue que está a pôr portanto, os fogos aos tow trucks. Portanto, aos carros de trazerem os outros. Agora passou-se o meu nome em inglês. Tow trucks. Portanto, isto é importante que realmente haja qualquer coisa da parte da polícia a tomar ação mais. Podia dizer carro de reboque. Os carros de reboque, é isso mesmo, pode ser isso mesmo. Obrigado. Ainda está cá, portanto, vai, tu nasceste. Ainda aprendi alguma coisa. Portanto, mas é bom estás a falar dessa forma porque eu gosto quando as pessoas me corrigem. Já cá estou há 50 é a anos. ajuda, o senhor também me ajuda a mim. Pois claro, há 50 anos que uma pessoa cá está e a gente esquece muita coisa, mesmo assim, vá lá. Olha, Paulo, durante estes 8 anos, ou quase 8 anos, alguns regrets tenhas tido? Alguma coisa que tu pensas que realmente devia ter pressionado um bocadinho mais para que tal acontecesse? Há alguns regrets que, portanto, alguma coisa que tu realmente digas assim, devia ter feito mais nesta parte e não fiz? É difícil responder uma pergunta dessas porque nós nunca atingimos o ponto Sim. em todas as áreas. You miss a little bit every time. I want you to talk but if about the I- missing a little bit. Yes, you know, we wish we could have reversed Okay, the decision on the LRT earlier. okay. We wish that we could have done more
during COVID to enhance people's ability to keep their businesses open. We wish that we could have perhaps attracted funding sooner than what we have. But everything happens in time. A máquina da Câmara Municipal trabalha muito devagarinho. É uma coisa fantástica que, quando é preciso, sabemos que queremos atingir aquele ponto. Meta. Ok? Mas para chegar lá, tem muitos steps a dar, a lot não é of verdade? steps, right? Muitos passos a Muitos dar, passos e para muitas dar, vezes os passos e, são portanto, vagarosos. é preciso ter paciência. E por isso, para nós, continuamos a fazer esse trabalho sem vergonha, sem perca de energia, porque é preciso sempre continuar a andar Pois, claro. e a atingir aquele ponto. Um bom português é: como é que estás? Está-se a andar bem? É sempre a andar. Sempre a andar. Paulo, foi um prazer ter-te aqui. Há mais alguma coisa? Tens um minuto para te dirigires às câmaras. Simplesmente a dizer a você, ao Sr. Alexandre, obrigado por esta oportunidade, e a todos os residentes dos bairros 1 e 5, agradeço sempre o vosso apoio. Não só eu, mas o Sr. Martim Mardeiros, que serve comigo na Câmara Municipal. Para nós é um grande orgulho termos 2 portugueses na nossa Câmara, e oxalá que isso continua e que temos o apoio dos portugueses que votam em Brampton. Não se esquecem que este ano vamos ter eleições em outubro. Todos os portugueses devem votar, porque é muito importante. Temos muitos portugueses a verem a programação ali na Zona 1 e 5. De maneira que, Paulo, desejo-te boa sorte e do melhor, e que tudo corra bem nas eleições. E da parte do Go Live TV, foi um prazer falar com o nosso vereador Paulo Vicente. Até à próxima. Até já. Building the past, present, and future. This public service announcement is brought to you by Maya and Associates and Liuna Local 506. Feel the power. Look, sisters, like my excavator. So cool. Hey guys, are we ready to order? Okay. What do you have? For me, it's a classic juice burger, please. Daddy, can I go to the washroom? The bacon. Just a second. Daddy, can I go to the The washroom? washroom's right there, down to the left. Yes, you can go.
Pois, bem-vindos novamente e agradeço ao Pedro Maia, o sponsor deste programa, agradeço à Laiuna, agradeço ao Provence Electric, ao John Moll, amigo meu, pelo facto de fazerem o sponsor a esta programação, tudo em Toronto de Manuel Alexandre. Estava eu há pouco a falar em carros elétricos. Nós aqui, a Honda, temos uma grande fábrica, uma cidade chamada Hallaston, onde era para fazer um investimento de 15 bilhões de dólares na produção de carros elétricos. Mas agora foi tudo parado. Porquê é que foi tudo parado? Porque não se exporta muito mais para a América. Porquê é que não se exporta muito mais para a América? Porque o nosso governo federal não tem cojones para ir a tratar das exportações, para ir a tratar das tarifas com o governo americano. O Canadá, a indústria do Canadá está a perder. O nosso primeiro Doug Ford aqui está sempre a fazer anúncios que é preciso arranjar profissionais. Mas, meus amigos, arranjam profissionais, mas não há nada. Não há trabalhos. Há muita gente sem trabalho neste momento. Seja na construção, em qualquer tipo de trabalho na construção, está uma tristeza. E é preciso que isto tudo comece a desenrolar. É preciso que os oleodutos comecem a ser feitos. É preciso que a construção não é só falar, o Memorandum of Understanding, que é o que aquele homem gosta de dar, e portanto, estamos numa situação bem desgraçada. Agora, voltando há pouco, estava a falar sobre a Alberta. Alberta é uma das 10 províncias do Ontário, do Canadá, desculpem. O Ontário é uma província também. Portanto, das 10 províncias do Canadá, Alberta tem à volta de 5 milhões de habitantes. Como há pouco estava a dizer, eles têm uma grande riqueza naquele solo. E as exportações são muito limitadas. Eles querem aumentar, e então Donald J. Trump, vamos fazer uma linha, um oleoduto para realmente trazer mais óleo aqui para a América. Do Canadá. É bom preço, é vendido a eles, e é assim é que se trabalha. Agora, há um memorandum, esse memorandum que foi dado a Daniela Smith, ele só concorda fazer o oleoduto se a taxa do carbono pagar 6 vezes mais do que aquilo está agora. Qualquer coisa como 400 e tal dólares por cada tonelada. Meus amigos, é assim que se destrói um país. Outra coisa, a taxa do carbono na Europa foi retirada para os agricultores após muita pressão na Inglaterra, após muita pressão na França, após muita pressão em outros países, e Espanha também, dos agricultores, para que realmente essa taxa fosse removida. E foi removida. E nas indústrias importantes também foi removida, exceto aqui no Canadá, ainda não foi nada removido. De maneira que este governo liberal gosta de taxas, e realmente desenvolver o país, não, isto não se pode fazer. Não se pode fazer isso, nem pensar nisso. De maneira que, e então, o Alberta está a fazer duas coisas, um referendum para saber se querem a independência do Canadá ou se querem somente a soberania. Qual é a diferença entre um e o outro? Ora bem, a soberania é realmente eles poderem, o governo de Alberta poder tomar conta de determinadas leis e não estarem sujeitas à intromissão do governo federal e principalmente liberal, que aquilo em Alberta é um partido conservador já dá centenas de anos. De maneira que há sempre uma adversidade à Alberta por causa disto dos liberais. De maneira que, e então, o referendo é realmente, portanto, eles quererem sair do Canadá ou a soberania, quererem ficar como é a província do Quebec, que tomam conta da imigração por eles próprios que necessitam, tomam conta de partes da pensão que eles têm, sem estarem sujeitos, e outras leis também, sem estarem sujeitas ao governo ou à aprovação do governo federal. Está um ponto. A outra, a independência do Canadá, é totalmente desligarem-se do Canadá, porque é o seguinte também, não só da riqueza que têm, mas também são eles quem fomentam, a maior parte dos fundos da província de Alberta vão para fomentar as províncias do non-habit. Há 2 semanas ou 3 falámos aqui, as províncias do non-habit, as províncias que não têm muito dinheiro, e então o governo federal dá um determinado montante. A província do Quebec recebeu 15 bilhões de dólares, e isto não é justo. Afinal de contas tens 10 províncias.
pois receberam 15 bilhões de dólares. Há um favoritismo sempre naquele governo federal em relação à província do Quebec. Olha, para mim, mais valia que eles ficassem independentes, ao menos assim o dinheiro das taxas que a gente está a descontar ficava cá connosco. E não subsidiar, portanto, vários benefícios que eles têm na província do Quebec. Um deles é o Child Care. De maneira que nós gostaríamos que a Alberta fique, gostaríamos que ficassem, e que realmente que o Governo Federal chegasse ao consenso de dizer à província que podem realmente começar a fazer os oleodutos, podem começar a trabalhar como era antigamente, sem terem que responder muito, sem terem muitas, que os apertassem muito. Deixar o governo de Alberta um bocadinho mais além, porque eles podem desenvolver, podem arranjar a economia de uma tal forma que o Canadá possa ser uma das potências do mundo. Porque em termos de óleo e natural gas somos o terceiro país do mundo. O terceiro país do mundo com mais óleo e com mais gás. De maneira que, meus amigos, isto são notícias que realmente deixam uma pessoa a pensar, olha, e já agora ainda temos mais um pouco tempo, já agora também queria dizer que temos uma nova governadora geral no Canadá, a senhora Louise Arbour, novamente uma senhora do Quebec. Esta senhora tem um repórter extraordinário, mas a língua às vezes também falha. É assim. A cidade, ela nasceu em Montreal, exerceu funções jurídicas do Tribunal Superior de Ontário, foi juíza do Tribunal de Apelação de Ontário, liderou uma comissão de inquérito sobre os eventos da prisão feminina em Kingston, e depois foi procuradora-chefe dos tribunais penais internacionais para a ex-Jugoslávia e Ruanda e Haiti. Foi também juíza do Supremo Corte do Canadá e foi alta comissionária da ONU para os Direitos Humanos. Mais recentemente, a pedido do governo do ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, ela liderou uma revisão independente sobre assédio e má conduta sexual nas Forças Armadas canadianas. E o seu relatório foi divulgado em 2022. Ora bem, até aqui está tudo certo. Mas quando esta senhora faz afirmações aos soldados, à tropa, aos Canadian Armed Forces, onde ela diz assim, chama os rapazes brancos e que não gostam de mulheres e só gostam de armas. Uma senhora que é juiz é porque não tem juízo nenhum. E nós é de relembrar que nos últimos 11 anos, o Justin Trudeau, há 10 anos, tem apontado para cima de 800 juízes liberais. E é por isso é que aqui o sistema jurídico do Canadá inteiro está numa grande mess, numa grande porcaria, se posso assim dizer. Desculpa o termo, mas isto é a realidade. E esta senhora teve a coragem de fazer pouco das Forças Armadas, onde ela disse que era só para rapazes brancos e que não gosta de mulheres e gosta só de armas. Mas afinal, como é que é? Esta senhora não sabe portar-se de uma maneira mais conforme com a posição dela e depois vai ser chamado por outro liberal, obviamente tinha que ser. Porque o conservador não chamava uma senhora destas. Nem pensar nisso, meus amigos. E agora, só para acabar, duas coisas aqui. Canadian Armed Forces começaram a fazer anúncios o ano passado que precisavam de recrutas. E então recrutaram à volta de 7.300 novos recrutas para a Canadian Armed Forces, para as Forças Armadas Canadianas. Meus amigos, ouçam o que eu vou dizer. 83% dos aplicantes, dos recrutas que lá foram admitidos, não têm o Canadian Citizenship. Não são canadianos. Vejam lá, eu vou repetir outra vez. Nos 7.300 recrutas que foram admitidos para a Canadian Armed Forces, ou para as forças canadianas da Armada, 83% não são canadianos. E uma grande percentagem deles só cá estão no Canadá há 3 meses. Vamos ver, numa das próximas edições, irei falar o bom e o mau, o porquê ter, portanto, a diversidade, e sempre houve, mas aquela diversidade tem sido
portanto, de recrutas, ou de soldados, brancos, pretos, amarelos, vermelhos, tudo o que há tudo, portanto, ali pertence. E as Forças Armadas têm sido sempre assim, não é só, se a senhora está a dizer que era só para os brancos, mas não, ela não sabe o que diz. E é a regeneradora, vai ser governadora-geral do Canadá, vejam lá, é a representante do King, do rei da Inglaterra. Meus amigos, quando as Forças Armadas há um único elemento que defende o Canadá, se admitem ali pessoas que não são canadianas, olha, isto é uma boa entrada para aqueles extremistas que andam aí dos iranos, dos Irão, das pessoas do Irão, o Irão. É uma boa oportunidade para aqueles jovens se infiltrarem na Canadian Armed Forces e começarem a fazer coisas que a gente não quer e nem gosta de ouvir. Isto é um loop que ali está, que realmente tem que ser fechado. Tem que jurar ao Canadá. Se não tem residência canadiana, vai ter que ter residência canadiana. Se tem só permanent residence, não é o suficiente. E está cá só há 3 meses, também não é o suficiente. De maneira que isto são poucas pessoas que falam neste aspecto, falam neste assunto, e isto é um assunto que deve incomodar muita gente, principalmente a gente nova. Encorajo, porém, a juventude que não tem trabalho, realmente canadianos, filhos de canadianos, ou que estejam cá já com canadianos, que vão para a tropa, aprendam lá uma profissão para depois, mais tarde, exercer essa profissão quando saírem da tropa. O sistema Canadian Armed Forces tem umas escolas, seja de eletricista, eletrónica, aviadores, de tudo, de alta classe, e seria uma grande oportunidade para realmente começassem a fazer isso. E quando nós lemos notícias onde 80% não são canadianos, dos 47.300 que foram admitidos, isto deixa uma pessoa a pensar, e será que não haverá alguém ali para ver isto? Não é certo? Isto é um problema. Mas por hoje, meus amigos, vamos ficar por aqui. É de política canadiana. E realmente tinha mais para falar, mas a gente não vos quer avançar mais, mas para a semana que vem, outra vez, se Deus quiser, está bem? Entretanto, meus amigos, parabéns ao Correio do Unhais, parabéns ao Jornal do Fundão, parabéns à Luísa Quintela pela sua netinha, ter ganho, portanto, patinagem no gelo, parabéns, estou muito contente também, e a todos vocês, e parabéns aos 80 anos do Jornal do Fundão, e muito obrigado ao Go Live TV por me dar esta oportunidade para desabafar um pouco politicamente falando. Tudo em Toronto de Manuel Alexandre. God bless everyone. Deus abençoe todos nós. Tomem conta da vossa saúde. Tomem conta do vosso cólon. Tomem conta da vossa saúde. Vão ao médico de vez em quando para ver como é que está. Está bem, meus amigos? Boa saúde para aí. Até para a semana, se Deus quiser. Tchau.